Seja bem-vindo, meu nome é Adriele Luz e eu quero te conduzir em um momento de conexão com Deus. Hoje, nós vamos orar com base em Salmos 24, no versículo 1, que diz: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Esse salmo nos ensina que Deus é o dono de todas as coisas. Nada existe fora do governo dele. Quando entendemos isso, também entendemos que aquilo que está em nossas mãos não é propriedade absoluta nossa, mas algo que estamos administrando diante de Deus. Por isso, o nosso trabalho, os nossos recursos e os talentos não devem ser vistos apenas como meios de sobrevivência ou de realização pessoal. Existe uma responsabilidade espiritual na forma como nós conduzimos aquilo que recebemos. Lá em Mateus 25, Jesus explica um pouco sobre isso na parábola dos talentos. Um senhor viajou e deixou recursos nas mãos de 3 servos. Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. 2 deles compreenderam a responsabilidade que haviam recebido e trabalharam para desenvolver aquilo que estava em suas mãos, multiplicando o que tinham recebido. Um servo que recebeu 1 talento decidiu cavar um buraco e esconder esse talento. O problema daquele homem não foi apenas não ter multiplicado os talentos que ele tinha recebido. O texto mostra um coração desalinhado na forma como ele enxergava o seu Senhor. O medo, a insegurança e a visão errada produziram nele paralisação. E isso relata bem o que Deus fez conosco. Nos entregou talentos e cabe a nós administrar isso para a glória dele. E eu quero te perguntar hoje: como você tem cuidado dos talentos que o Senhor colocou em suas mãos? Talvez o talento não seja apenas um recurso financeiro. Pode ser uma oportunidade, um dom, uma responsabilidade, o seu trabalho, a sua família, uma direção que Deus entregou para você. Tudo está nas suas mãos, está para um propósito. E muitas vezes temos sido roubados de desenvolver aquilo que recebemos do Senhor porque vivemos nos comparando, porque temos medo de falhar ou porque perdemos a percepção de que Deus também observa a forma como nós administramos aquilo que nós já temos. A fidelidade bíblica não está ligada apenas à quantidade que alguém possui, mas à maneira como responde ao que recebeu. Independente se aos nossos olhos é muito ou pouco, Deus nos confiou e Ele deseja que cooperamos com Ele. Por isso, antes de pedir que o Senhor aumente os seus recursos, peça entendimento, maturidade e responsabilidade para administrar corretamente aquilo que Ele já te entregou. Hoje, peça ao Senhor que traga clareza sobre os seus talentos. Agradeça por tudo que está sobre sua responsabilidade e não veja nada mais como peso. Peça a Deus discernimento para conduzir cada área com fidelidade, reconhecendo que tudo pertence a Ele. Ore comigo. Pai, eu reconheço que tudo vem do Senhor e pertence ao Senhor. A minha vida, os meus recursos, os meus dons e aquilo que eu administro estão diante dos seus olhos. Me ensina a conduzir cada coisa com responsabilidade, fidelidade e sabedoria. Corrige em mim toda mentalidade errada, todo medo, comparação ou distração que me impede de responder corretamente ao Senhor. Me ajuda a ser diligente, responsável e sensível à sua direção, que eu não trate de forma comum aquilo que o Senhor me entregou para administrar. Forme em mim um coração fiel, capaz de honrar ao Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Amém.